Bem, amigos, nos vestibulares da vida, você vai ter questões inteligentíssimas. E, por exemplo, essas duas que eu te trago aqui. A primeira delas, ela é, na verdade, uma questão aqui do Rio de Janeiro, da UERJ. A UERJ fez a seguinte pergunta, falando de água oxigenada. A água oxigenada é empregada frequentemente como agente microbicida na ação oxidante local. Põe-se a água oxigenada para acabar com os micróbios que podem infectar a minha ferida. A liberação de oxigênio, este que é o detalhe. O que é microbicida, na verdade, não é a água que tem o oxigênio extra. É o oxigênio extra que é liberada da água. Esse oxigênio, ele nasce da decomposição, com toda a energia que a natureza lhe deu. Esta energia é que mata o micróbio. A liberação de oxigênio que ocorre durante sua decomposição é acelerada por uma enzima presente no sangue. Na limpeza de um ferimento, esse microbicida liberou, ao se decompor, 1,6 gramas de oxigênio por segundo. Então vamos lá, eu quero determinar a velocidade em mol por minuto da água oxigenada, que liberou 16 gramas de oxigênio por segundo. Tudo começa em entender a reação química, que por acaso nem foi dada. Qual é a reação química? Olha, sabemos que a água é H2O. O que é a água oxigenada? É uma água que tem um oxigênio a mais. Na estrutura da molécula, você entenderá uma ligação O com O, que se chama ponte peróxido. Ponte peróxido que classifica a água oxigenada em peróxido de hidrogênio. Então, a água oxigenada é esta, que tem um O extra. Este O extra é que torna-a facilmente microbicida. Por que microbicida? Porque aquele oxigênio extra, ele simplesmente pega a estrada. Aquele oxigênio cai fora. O oxigênio que cai fora, sai na forma de átomo. Ele nasce, ele sai da reação, altamente energético. Posso representá-lo entre colchete, que caracteriza a sua ação microbicida, e posso representá-lo também por meia molécula de oxigênio. Uma vez que eu posso equacionar a decomposição da água oxigenada em função de oxigênio nascente atômico, eu tenho uma relação de 1 para 1, na qual a quantidade de matéria varia igual, o que vai me determinar velocidade igual, já que a variação do tempo não altera, é igual. Sendo que na relação de oxigênio molecular será de meio para 1, isto é, para o dobro. Esse raciocínio é fundamental porque a pergunta é para determinar a velocidade em mol por minuto de água oxigenada. Agora, em relação a quem? É a água oxigenada que liberou 1,6 gramas de oxigênio. Aqui está uma pequena imprecisão. O oxigênio que se refere ao problema é o oxigênio a que nos referimos sempre. É o oxigênio molécula, é a substância simples O2. Este oxigênio é este oxigênio. Este é o detalhe. Então, sabendo que este oxigênio foi produzido na decomposição da água oxigenada na velocidade de 1,6 gramas por segundo, você poderia perguntar, pode a velocidade ser grama por segundo? Pode, porque a quantidade de matéria pode ser expressa pela massa molecular em gramas. Sabedores da velocidade do oxigênio molecular,
eu vou determinar a velocidade da água oxigenada. Então vamos à luta. Qual é a velocidade do oxigênio molecular? A velocidade é 1,6 gramas por 1 segundo. E o que nós pretendemos? A velocidade tem que ser em mol por litro. Então, nós vamos transformar esta massa para mol utilizando a grandeza 1 mol correspondente a 32 gramas. 1 mol correspondente a 32. Da onde eu tirei este coelho? Eu tirei esse coelho do detalhe de que a quantidade de matéria mol pode estar se referindo à massa molecular em gramas. E o oxigênio que estamos tratando é o oxigênio de número 8 e de massa 16. Se o átomo de oxigênio tem massa atômica 16, a sua molécula terá massa 32. Esta grandeza, essa identidade que 1 mol do oxigênio molecular são 32 gramas, nos permite sair da unidade grama. Ela se tornou indesejável. E ficamos com a grandeza mol, que é desejada. Outro fator unitário vai nos tirar da incômoda unidade segundos, porque o oxigênio foi produzido em segundos, mas a água oxigenada eu a quero em minutos. Então vou me perguntar, esse segundo que vai ter que sair, ele estará necessariamente no numerador. Só assim eu poderei cancelar com os segundos que está no denominador. E a unidade que eu quero é a unidade minuto. Então vou me perguntar qual é a identidade que relaciona o minuto com o segundo. Ora, 1 minuto corresponde a 60 segundos. Multiplicar por esta identidade é multiplicar pela unidade. É o que chamamos de fator unitário. Nos permite, então, dizer que a velocidade do oxigênio molecular corresponde ao resultado da simplificação dos números. Porque a unidade nós já temos, a unidade é mol por minuto agora, e os números. Os números serão 32 por 16. 32 por 16 corresponde ao dobro. 32 é o dobro de 16. Mas não é 16, é 1,6. O numerador é 10 vezes menor. Então o denominador é 10 vezes maior. 32 é 20 vezes mais do que 1,6. E este zero, tu cancela com aquele zero. Então, qual é a velocidade segundo a qual o oxigênio está sendo produzido? Na forma molecular, a velocidade do oxigênio está sendo de 3 mol por minuto. Se a produção de oxigênio molecular é de 3 mols por minuto, a velocidade da água oxigenada, no mesmo intervalo de tempo, será 6 mols por minuto. Fizemos uma questão muito interessante que utilizou a proporção de mols. Da mesma forma, a seguinte é muito antiga e está aqui no meu livro da FTD de 91. Qual a velocidade? Determine a velocidade do HCl no intervalo em que a velocidade do zinco é 0,2 mol por litro. Lendo o texto direitinho para você. Qual a velocidade da reação do ácido clorídrico na reação com zinco, no intervalo de tempo em que a velocidade do zinco é de 0,2 mol por minuto? Muito bem, só precisamos, na verdade, fazer a relação. Qual é a relação de ácido clorídrico com zinco? A inorgânica nos lembra. Os metais, eles fazem reação de deslocamento com ácidos.
Porque os metais têm alta capacidade de oxidar e deslocam o hidrogênio. O metal oxida e o hidrogênio reduz. O hidrogênio, que é positivo, vai reduzir e o metal vai oxidar. E o zinco é um metal de transição, tem número atômico, localizando-se no centro da tabela. 2 na última camada o tornam cátion mais 2. Como vimos na época, a necessidade de determinar o NOx dos elementos mais frequentes. O zinco ou é metálico ou é cátion bivalente. Estará deslocando o hidrogênio e ocupando o seu lugar, justamente ao lado de um átomo de cloro que está na forma de cloreto menos 1. A molécula produzida vai exigir 2 quantidades de cloro. A soma das cargas sempre tem que dar 0. E para que a soma dê 0, são necessários 2 cloros. Este 2 cloro vai exigir 2 moléculas de ácido clorídrico. Aqui está a relação que eu preciso ter para desenvolver a velocidade de quem participa na reação. Qual é a proporção? A proporção é de 1 para 2. Tudo o que acontece com o zinco vai acontecer o dobro com o ácido clorídrico. Só completando primeiramente a equação, com a entrada do zinco e a saída dos 2 hidrogênios, nós temos realmente o desprendimento de gás hidrogênio. Bom, então, repetindo a questão do seu início: qual a velocidade da reação do ácido clorídrico na reação com zinco, no intervalo de tempo em que a velocidade do zinco é de 0,2 mol por minuto. Se a velocidade do zinco é de 0,2 mol por minuto, a velocidade do ácido clorídrico será necessariamente 0,4 mols por minuto. Simplesmente porque toda variação da quantidade de matéria de zinco implica no dobro da variação da quantidade de mol do ácido clorídrico. Química tem a ver. Tote ao seu dispor.